É, para responder uma determinada pessoa, eu uso a seguinte forma para responder. Essa pessoa perguntou-me: eu acho que o seu Deus é o Deus do ladrão, né? O ladrão que ele fala é o Lula. Aí eu respondi para ele que o Lula é bem diferente do Bolsonaro. Bem diferente. O Bolsonaro governou o Brasil, ou melhor, desgovernou o Brasil por um certo período de 4 anos. Diz o Supremo, e a Justiça prova, que Bolsonaro, só nesse tempo, comprou 51 imóveis. Isso o que está notificado, mas eu creio que tem bem mais. Entre outras falcatruas. 51 imóveis com o dinheiro público, o dinheiro da sociedade, o dinheiro em espécie, coisa que quase ninguém faz hoje em dia. Dinheiro meu, seu e de todos os pagadores de impostos, porque essa gente que está no Congresso, eles não produzem nada. Quem mantém eles é o povo que trabalha, na realidade. Essa é a realidade. Político só destrói, nada constrói. – 51 imóveis. E o Lula foi revirada a vida dele, caçando imóveis, caçando dinheiro. Reviraram até os colchões, mas na realidade não achou não. Porque o Lula nunca perdeu tempo em perder tempo com roubo. O Lula sempre quis fazer mais e melhor que muitos. É por isso que ele tem hoje o seu nome. Lula é o único do Brasil, e talvez a nível de mundo, que tem o seu nome na história. Enquanto que o Bolsonaro tem o nome deixado no lixo da história. Esta é a diferença do Bolsonaro. Porque este cara que me faz essa pergunta e diz a mim que o seu Deus talvez seja o Deus do ladrão, ele quer dizer que Lula é o ladrão. Porque o bolsonarismo, essa companhia demoníaca, tudo que eles fazem de errado, se roubam, eles costumam apontar para os outros. Tudo que eles fazem de errado, eles apontam para os outros. Apontam o dedo para os outros. A diferença que do Lula para o Bolsonaro é que ele comprou 51 imóveis. Lula não comprou 51 imóveis, não. Lula talvez beba, sim, 1 litro de 51, que nem eu bebo, outros bebem. Isso não é nada demais. Às vezes aqui acolá eu tomo um corotinho desse aqui, ó. Porque é isso aí que eu te digo. Enquanto o cara comprou 51 imóveis e achando pouco, ainda pediu Pix para os patriotários, que você talvez, que chama Lula de ladrão, é um deles, ainda fez Pix para o Bolsonaro. Lula não pede Pix, não. Lula não pede Pix. E a vida do Lula foi rastreada. Se ele realmente estivesse feito coisa errada, meu filho, pelo que fizeram, ele hoje... Mas o Lula
nasceu para lutar, nasceu com intuito e predestinado à defesa do nosso povo. Nos anos 80, Lula já era reconhecidamente um dos grandes defensores. Era multidão no sindicato da CUT naquela época, era multidões. E Lula sempre, bravamente lutou, foi preso por essa ditadura maldita que o Bolsonaro quis e propôs ao Brasil novamente. Mas, graças a Deus, só Deus sabe e Ele sente a dor de ter errado contra este país abençoado chamado Brasil. Graças a Deus, como Deus, numa mensagem, fez com que o Papa Francisco escrevesse um bilhete e endereçasse a Lula lá no lugar em que Lula estava sequestrado, em Curitiba, porque era provavelmente, sem sombras de dúvidas alguma, o vencedor das eleições presidenciais de 2018. Como hoje, em 2025, todas as pesquisas indicam Lula cobre todos os outros candidatos. Pode vir de meia dúzia. Por isso, Lula está aí e tem o seu nome na história. Enquanto que o Bolsonaro é, pelo contrário, tem o seu nome no latão do lixo da história do Brasil. Idiotas, é você que perguntou, talvez o seu Deus seja o Deus do ladrão. O meu Deus é aquele Deus que criou os céus e a terra. Quando Jesus estava na cruz para ser crucificado, um ladrão disse a ele: lembras de mim quando entrares no reino do céu. Porque Deus, esse nosso Deus que não apoia a tortura, como essa extrema-direita apoia, também é o Deus dos ladrões. Porque aquele ladrão que estava na cruz, Jesus respondeu a ele: ainda hoje tu estarás comigo. Jesus não defendeu ele da morte, mas Jesus é sim, sem sombras de dúvida alguma, o Deus verdadeiro. Não o falso Messias que apoia a morte, a tortura, a fome e a miséria. Porque só quem sabe quem é essa extrema-direita do coronelismo é quem viveu 50, 60 anos atrás. Quando naquele tempo os fazendeiros escravizavam os pobres, ponhava eles para trabalharem sem salário. Eles mesmos forneciam as compras que eram feitas para o sustento dos lares das pessoas. Muitas vezes a pessoa pedia 2 quilos de feijão, 2 quilos de arroz, ele falou, não, só um. Porque este é o sistema do coronelismo, o coronelismo da extrema-direita. A extrema-direita que hoje é representada pelo Bolsonaro. E muitos jovens, filhos de pobres, não entendem porque não sabem da história real. Porque se soubessem, jamais votariam em candidatos da extrema-direita. Porque esses candidatos
que aparecem bonitões e fantasiosos para tentar enganar o povo e pedir o voto do povo, são aqueles que sempre só votam contra o povo no Congresso Nacional. O que aconteceu há 60, 70 anos atrás continua acontecendo hoje. Acabou a luz, então eu vou parar. Mas retornou, vou continuar. Porque aqui a nossa meta é divulgar a verdade. Deixem que esses candidatos desses partidos do Centrão apenas receba o voto apenas dos deles. E nós que somos pobres temos que ter sim uma divisão, sabermos aonde pisarmos, para não escorregarmos mais uma vez e cairmos no degrau da fome. Porque a realidade para o Brasil, que restabeleceu a democracia neste país, chama-se Lula. Lula é o cara que deu direito ao povo de estudar, porque no tempo do coronelismo era só para trabalhar, faculdade era só coisas para ricos. Lula deu condições e condições de verdade para o povo brasileiro, porque o nosso povo é o Brasil, e o Brasil é Lula presidente. Boa noite, minha gente. Muito obrigado. E até 2026, nosso presidente Lula, outra vez, para ser o único da história, 4 vezes presidente de um país. O único da história para ser 4 vezes presidente do Brasil. Parabéns e mandar um agradecimento a todo o povo querido do Nordeste deste país. Os 9 estados que compõem o Nordeste brasileiro, terra que nós amamos tanto. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Brasil, porque o Brasil se escreve como 13. 13, B-R-A-S-I-L e o L de Lula, um L de liberdade para você. Muito obrigado.